Meus amigos, quando nós falamos em hibridização, a primeira coisa que eu preciso lembrar com você são alguns conhecimentos que a gente já tem adquirido ao longo das nossas aulas, iniciando pelo conceito de orbital. Quando a gente apresentou para você os modelos atômicos, essa palavra ela surge de uma maneira muito intensa. O que seria orbital? Orbital seria a região do espaço onde temos grande probabilidade de encontrarmos os elétrons. É bem provável que nós venhamos encontrar os elétrons aqui. Como a gente trabalha num universo de dimensões muito reduzidas, quando falamos em átomos, quando falamos em elétrons, quando falamos em núcleo, então a gente vai ter que ter uma noção que o orbital também é uma região muito pequena. Mas existe uma grande probabilidade de encontrarmos o elétron aqui. Max, o que seria então um orbital se eu fizesse uma comparação, uma analogia com o nosso dia a dia? Por exemplo, o orbital do seu pai ou da sua mãe em determinado horário é o ambiente de trabalho, é a residência. O seu, antes da pandemia, o seu orbital no período da manhã, de 7 da manhã ao meio-dia, seu orbital era a escola, ou seja, uma grande probabilidade de encontrar você. Quando eu falo em orbital, eu não dou precisão, mas eu digo que existe uma grande probabilidade. É a região onde temos grande probabilidade de encontrarmos o elétron. Para efeito de entendimento, o orbital existe de 4 formas diferentes. O orbital S, bem conhecido como subnível, né? Subnível P, no subnível D e no subnível F. Esses subníveis possuem vários orbitais. Como assim, Vanks? Subníveis possuem vários orbitais. O S possui 1, o P3, o D5 e o F7. Vamos explicar isso aqui de maneira bem tranquila para você lembrar ou para você aprender caso não saiba. O orbital, a gente pode representá-lo com um círculo ou com um quadrilátero. Fique à vontade. Eu normalmente uso a segunda opção. Dentro de cada orbital, a gente consegue colocar no máximo 2 elétrons. No máximo 2 elétrons. Então, para cada orbitalzinho desse aqui, a gente vai ter 2 elétrons. Nós vamos representar com essas flechinhas aqui. E quando a gente estuda os números quânticos, entende isso aqui como rotação do elétron, também conhecido como spin. Aí você poderia me perguntar, por que é que o S tem um subnível, o subnível S tem um orbital? Porque o S tem 2 elétrons no máximo. Por que é que o P tem 3 subníveis? Desculpe, por que é que o subnível P tem 3 orbitais? Porque ele pode comportar até 6 elétrons. Por que é que o subnível D tem 5 orbitais? Porque ele pode comportar até 10 elétrons. O subnível F tem 7 orbitais, porque ele pode comportar até 14 elétrons. Então, cada situação dessa aqui vai relacionar com o número 2, porque cada orbital consegue colocar até 2 elétrons. Então, se você tem 10 elétrons, 5 orbitais. Se você tem 14 elétrons, 7 orbitais. Na prática, amigos, a representação é essa daqui. Ó. Subnível S, um quadrinho. Subnível P, 3 quadrinhos. Subnível D, aí você colocaria 5 quadrinhos. Subnível F, 7 quadrinhos. Esta representação é a que você vai encontrar nos processos seletivos, no Enem, nos vestibulares de uma maneira geral, nas nossas avaliações, etc. Tudo bem? Quando você estiver trabalhando com estes tais orbitais, você vai ter que ter em mente o nome de 2 grandes químicos. 2 grandes químicos. Vou citar aqui para você. Rand e Pauli. O que é que Rand e Pauli nos trouxeram como grande colaboração? Seguinte, nós não podemos ter no orbital mais do que 2 elétrons. Mais de 2 elétrons, isso aqui é improvável, é impossível. Então, o que a gente vai ter em mente? Para cada orbital, quantos elétrons? 2 elétrons e spins contrários. O que seria esse spin, Vanks? O sentido de rotação do elétron. Aquela flechinha que você mostrou? Exatamente. Outra coisa, na distribuição, você só consegue ter um orbital recebendo o segundo elétron quando todos já tiverem recebido o primeiro. Então, cada um vai receber um para depois
você entrega o segundo. Exatamente. Se você tiver alguém que não recebeu ainda, o segundo não pode ser entregue para ninguém. Todos devem receber o primeiro. Distribuição dos elétrons, quando todos tiverem recebido o primeiro. Sem isso, não pode. Seja mais claro, vou colocar exemplos para você entender exatamente o que é que o Rand e o Pauli nos ensinaram. Vamos imaginar aqui 3P5. Aqui um nível energético 3, o subnível P. E o que é que eu teria que fazer? Vamos pensar. Primeira coisa que você tem que ver, subnível P tem quantos orbitais? 3. Aí você fazia isso. Ó. 3 orbitais, eu vou desenhar aqui. Pronto, aqui estão eles. Quantos elétrons você tem? Quem indica o número de elétrons é esse expoente. Tem 5. Aí você faz assim, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Você observou? Você não foi colocando logo 2 no primeiro. Você coloca 1 para cada orbital. Depois que todo mundo recebeu o primeiro elétron, é que você volta lá para o primeiro orbital e vai colocando com spins o quê? Contrários. Aqui, ó, quarto, quinto. Pronto. Ficaria assim a distribuição. Esses elétrons que aparecem no orbital desta forma, você vai chamar de elétrons emparelhados. O que significa emparelhar? Emparelhar significa formar pares. Ah, então eu vou usar isso lá no Facebook agora no meu perfil. Eu estou desemparelhado. Desemparelhado é quando você está sozinho. Elétron desemparelhado. Então, estando formando um par, emparelhado. Sozinho é um elétron desemparelhado. Por que a gente precisa saber disso? Porque nós iremos usar isso aqui daqui a pouquinho na teoria da ligação de valência, tá? A gente vai comentar. Então, quando eu falar em distribuição eletrônica, lembre-se, quais são os subníveis que eu vou trabalhar? Vou voltar aqui para você lembrar. S, P e F. Cada subnível S comporta 2 elétrons, o P6, o D10 e o F14. Quantos orbitais o subnível S tem? 1. Subnível P, 3. Subnível D, 5. Subnível F, 7. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons de spins contrários. Andy e Pauli trouxeram o que para nós, para efeito de distribuição eletrônica, para não ter erro. Para cada orbital, nós podemos ter no máximo 2 elétrons, não pode ter mais de 2. Para cada elétron, a gente vai representar uma flechinha e vamos chamá-los de spin. Spin significa rotação. E a distribuição é feita como? A distribuição dos elétrons ocorre quando todos tiverem recebido o primeiro. Aí sim é que você passa a colocar o segundo elétron para todo mundo. Bem, isso posto, que a gente já precisa ter em mente, nós vamos trazer para você agora o item de número 3, que fala dos tipos de ligação que a gente passou a semana conversando. As ligações químicas principais que a gente estudou foram as ligações iônicas. Eu não vou me aprofundar, porque nós já tivemos essa aula, já conversamos sobre isso, mas eu vou lembrar para você. As ligações iônicas e as ligações covalentes. O que é uma ligação iônica? Ligação iônica é quando eu tenho um elemento que quer ceder elétrons, tá? E um que quer receber elétrons. Um cede, o outro recebe. Como é que eu sei que um cede e o outro recebe? Da família. O sódio é da família 1A. O cloro é da família 7A. Quando isso acontece, isso aqui que é doar. Família 1, 2, 3 são doadores, os metais. 5, 6, 7 são receptores. O que é a ligação? Essa ligação aqui é do tipo iônico. E aí também apresentamos para vocês as ligações covalentes. Por exemplo, dióxido de carbono. Carbono da família 4, ele quer ganhar elétrons. Oxigênio da família 6 também quer ganhar elétrons. Quando dois elementos, dois átomos, ambos querem ganhar, você não forma ligação iônica, você forma ligação covalente. O que é a ligação covalente? Eu não cedo, você também não. O que é que a gente vai fazer? Vamos nos unir. Como? Compartilhando. A ligação iônica você transfere, a ligação covalente você compartilha. Olha o que é que acontece. Você coloca um carbono de cada lado, para que a pessoa que está analisando entenda o que você fez. Olha os elétrons aqui do carbono, 4. E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai juntar com os elétrons do oxigênio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com esses 2 do carbono, você estabilizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que
todo mundo aqui ficou com quanto? Todo mundo ficou com 8. Aqui eu vou ficar com oxigênio, dupla ligação, oxigênio novamente. Essa ligação aqui chama-se ligação covalente. Então, qual é o segredo? Ligação iônica, transferência. Ligação covalente, compartilhamento. Isso a gente estudou em aulas anteriores, fizemos aulas, fizemos exercícios, mas eu necessito relembrar contigo. Para quê? Vou mostrar para você aqui, agora, o aspecto de quem? De Lewis. Esse tal de Lewis, ele é muito importante para nós aqui, ó. O tal do Lewis é muito importante para nós. Você lembra como é que o Lewis trabalhava as ligações? Essa representação bem aqui que a gente tem, a representação de Lewis. O que é que ele faz? Na representação dele, ele coloca ao redor do símbolo do elemento a quantidade de elétrons que você possui na última camada, também conhecido como camada de valência. Tá? Então, se você vai fazer uma representação de Lewis, por exemplo, amônia. Como é que eu faria a representação da amônia? Amônia é o NH3. Nitrogênio é da família 5. Hidrogênio não tem família. Aí o que é que você faria? N, ó, vou colocar aqui N, vou colocar uma outra cor para facilitar a nossa visualização. Aqui o N, 3 hidrogênios. Ó. Hidrogênio não tem família, só tem um elétron. Você fazia isso. Ó. Nitrogênio da família 5. Quantos compartilhamentos ele precisa fazer? Lembre-se que para ficar estável, você precisa de quantos? 8. Teoria do octeto. Então, você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observe, cada par de elétrons desse aqui corresponde a quem? Cada par de elétrons corresponde a uma valência. Isso aqui era como se eu encontrasse essa representação. Essa estrutura que apresenta isso aqui para nós, tá? Tudo bem? Bom, eu agora vou apresentar para vocês, isso aqui a gente fez a título de fixação de conteúdos, porque nós já tivemos a oportunidade de estudar, vou falar da teoria da ligação de valência. Porque não adiantava nada eu começar por aqui se você não lembrasse o que é ligação covalente. Ligação covalente é aquela que precisa compartilhar. Os dois átomos envolvidos querem ganhar elétrons. O que é a teoria da ligação de valência? Primeira coisa, nós teremos sobreposição. O que é sobreposição? Colocar um sobre o outro. Sobreposição de quê? De orbitais não preenchidos, também conhecido como semi-preenchidos. Sobreposição de orbitais semi-preenchidos. Lembra que eu comecei chamando a aula de quê? Hibridização. Ah, lembro sim. Você vai fazer com que orbitais diferentes formem um novo orbital. Muito bem. O que seria esse tal de orbital semi-preenchido? É aquele dos elétrons desemparelhados. Está vendo? É tudo um ciclo, tudo uma sequência. Elétron desemparelhado é o sozinho. Elétron desemparelhado. Como é que ele aparece? Assim, moçada. Ó, sozinho assim. Tá? Se ele tiver com o outro, ele é emparelhado. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Para que a gente possa ter noção do que vem a ser essa composição de teoria de ligação, eu vou te apresentar aqui os tipos de ligações covalentes. Temos dois, ó. Na hibridização, você tem 2 tipos de ligação. Tem-se 2 tipos de ligações covalentes. Vanks, quais são? Sigma e pi. Como? Sigma. 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 E a outra? Pi. A representação. Isso aqui eu vou usar letras gregas, ó. Sigma, é esse símbolo. E o pi é o pi lá da circunferência. Ah, tá. Como é que é a representação disso aqui? Geometricamente falando, a gente chama a ligação sigma, nos subníveis S, de esférico. E nos subníveis P, a gente vai utilizar o que a gente conhece como halteres. E aí, como é que eu vou saber o comportamento dessas estruturas? Eu vou fazer o resuminho aqui para você saber. Veja como vai ser. Que tipo de ligação é essa? Simples ligação, só tem uma valência. Segunda situação, dupla ligação. E terceira e última, tripla ligação. Essas são as possibilidades, amigos. Quando você tiver simples, duplas ou triplas, eu vou ter nas ligações simples um comportamento, na dupla outro, na tripla outro. Ligação simples, todas as vezes você vai ter ligação sigma. Ligação simples é sempre sigma. A dupla, Vanks, uma sigma e outra pi.
Olha só, presta atenção. Simples, tudo sigma. Quando tiver uma dupla, uma sigma e uma pi. E quando tiver uma tripla, uma sigma e duas pis. Eu queria que você colocasse exemplo para eu poder me situar. Vou pegar aqui alguns compostos orgânicos para que você possa visualizar o exemplo e entender como é que isso funciona, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos. Você sabe quem é esse moço que eu estou acabando de desenhar aqui? Isso aqui é o gás de cozinha, o gás butano. Gás de cozinha? Sim. Ah, aquele que tem um cheiro forte? Não. Aquele cheiro forte não é do gás, tá, pessoal? O gás de cozinha, especificamente o C4H10, que é esse moço, não tem cheiro. Aquele cheiro, ele é acrescentado na botija de gás quando embalada. Por quê? Porque o gás é inodoro. Aquilo ali você coloca, ele não faz parte do gás. Isso aqui é colocar para poder a gente ficar esperto que está tendo vazamento de gás. Vou colocar aqui outra estrutura. São hidrocarbonetos, funções orgânicas onde você só tem hidrogênio e carbono. Vou colocar outra estrutura aqui. Pronto. Vamos aqui fazer a título de exemplos o que é que a gente possui aqui. Quais são as estruturas sigma e pi. Todas essas do primeiro exemplo são ligações do quê? Ligações simples. Todas elas, Mariazinha, todas sem exceção, serão ligações do quê? Sigma. Por quê? Porque são ligações simples. Toda ligação simples é sigma. Pronto. É assim que você deve proceder. O exemplo seguinte. Sigma, 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 sigma. Vantes, quando tiver uma dupla, uma é sigma, a outra é pi. Tem que colocar sigma em cima, pi embaixo? Não. Você coloca do jeito que você quiser. Aqui no terceiro e último exemplo. Simples é ligação sigma, ligação sigma. Na tripla, pi e a do meio é sigma. É assim que você deve proceder. Tá? Aí, aqui é que a gente vai usar isso? Para hibridizar. O que é uma hibridização? Hibridização, meus caros amigos, consiste em você juntar as nossas estruturas semi-preenchidas. Né? Vou mostrar aqui como é que funciona. Olha lá. Como é que eu vou fazer a hibridização? Sem ter entendido o que eu expliquei até agora, ficaria difícil você cair direto de paraquedas dentro da hibridização. Não é assim que você vai fazer, não. Entenda o seguinte, hibridizar significa fazer uma fusão. O que significa fazer uma fusão? Você juntar. Você vai fazer uma fusão de orbitais atômicos. Fusão de orbitais. Os orbitais são aqueles espaços onde existe a grande probabilidade de encontrarmos os elétrons. Quantos que você tem em cada orbital? Eu tenho no máximo 2 elétrons por orbital, não esqueça disso. Tá? Então, quando eu falar em hibridização, eu vou formar orbitais hibridizados. Tá? E eu vou te mostrar como é que isso pode acontecer. Acontece muito na natureza isso? Com frequência. E aí como é que eu faço para saber como é que vai ser o comportamento deles, como é que eles vão se apresentar para efeito de estruturas químicas? Iremos estudar tudo isso, tá bom? Estudar tudo isso para você poder entender. Estou colocando aqui o que seria a hibridização para poder comentar contigo na sequência. O que eu escrevi aqui com relação à hibridização? Primeira coisa que é importante. Vamos procurando sempre destacar o que é relevante. Fusão, pronto, é a palavra importante. O que seria fusão? Você juntar orbitais diferentes. Fusão de orbitais atômicos que leva à formação de orbitais hibridizados. Você vai criar alguma coisa nova, com características diferentes daquilo que você tinha. Olha que interessante, eu pego lá um orbital S junto com o orbital P, não vai ter nada a ver com as características anteriores. Ó, características diferentes daqueles dos quais se originou. Então, falou em hibridização, quais são as palavras-chave? Vai haver uma fusão, vai haver a formação de orbitais, que a gente vai chamar de orbitais hibridizados, e esses orbitais criados serão diferentes em relação àquilo que você tinha. Como fica a nossa representação? Nós vamos trabalhar com o orbital do subnível S, com o orbital do subnível P.
Efeito de representação geométrica, esse nosso amiguinho aqui vai ser um círculo, uma esfera. E o P, o nome que se dá para a estrutura dele é halteres, tá? A representação seria essa daqui. Então, quando você vê uma representação na forma de uma esfera, do nível S, você vê uma representação na forma de um halteres. Halteres, o nome disso aqui, Vancas? É o nome que se dá na química para essa estrutura. Como é que isso aqui aconteceria? Vamos imaginar que você juntar os dois, vamos hibridizar os dois. Sabe o que ia acontecer? Ele fica assim, ó, uma estrutura menor aqui e a maior aqui. Você vai criar SP, ó, SP. Então isso aqui seria o orbital hibridizado. Isso, hibridizado porque você juntou dois. Isso aqui seria o orbital hibridizado SP. Vanks, o que aconteceu aqui? Vamos olhar lá no conceito. Houve fusão? Houve, você pegou o S com o P. Formou orbital hibridizado? Formou. É diferente dos dois anteriores? Exatamente, ele é diferente dos dois anteriores. É assim que a gente deve fazer. Então, eu posso, sempre que possível, entender a hibridização como sendo fusão, formação de orbitais e características diferentes na sua estrutura ou composição. A próxima situação que eu quero apresentar para você seria as características. Eu queria que você não esquecesse quando acontecesse essa hibridização. A primeira coisa é com relação ao número de orbitais hibridizados. O número de orbitais hibridizados vai ser correspondente aos números que ocorreram na estrutura da fusão. Como assim? O número de orbitais hibridizados, olha aqui, vamos anotar, eu vou deixar isso aqui, você vai deixar a sua live ficar gravada, vai ser quem? Igual a quem? Ao número de orbitais puros. Ao número de orbitais puros. Eu vou fazer um exemplo aqui para que você possa se situar. Quem são os orbitais puros? Aqueles que entraram no processo de fusão. Esses aqui são os que você chama de orbitais puros, tá? Que entraram no processo de fusão. Eu vou colocar um exemplo para você entender. Vou pegar de novo o S e o P. Subnível S, forma esférica. Subnível P, forma de... Como é o nome disso aqui? Halteres. Olha o que vai criar. Vai ficar aqui um pequenininho na ponta, um S. E aqui, mais... Pessoal, quantos você tem aqui? Os puros, você tem 2. Você vai criar quantos hibridizados? Quantos criar você vai criar aqui? Vou melhorar aqui um pouco esse desenho, que ele não ficou bonito. Vou usar toda a minha técnica de desenho. Quantos hibridizados? 2. Então, o número de orbitais hibridizados corresponderá ao número de orbitais puros que você tem antes da estrutura, tá? Outra coisa importante, os orbitais hibridizados, a título de informação, os orbitais hibridizados repelem-se. Orbitais hibridizados repelem-se. Por quê? São iguais. Eles se repelem. Para que eles se repelem, Vax? Na verdade, eles estão buscando o que a gente chama de simetria. Tá? Essa busca aqui é a busca de uma necessária simetria, de uma igualdade. Então, é essa a primeira abordagem que a gente precisa fazer no tocante ao entendimento da hibridização. Tá? Isso que você precisa num primeiro momento.